Olá, meu nome é Carlos, eu sou diretor do Alivit e quero dar boas-vindas a todos os profissionais que estão nos conhecendo. O nosso propósito é oferecer um software simples, rápido, completo, sempre visando o maior conforto do profissional. Disponibilizamos também no Facebook uma página intitulada Nutricionistas Clínicas Atualizadas, onde todo profissional, além de vários conteúdos, podem publicar gratuitamente os seus trabalhos. Sejam muito bem-vindos para esse teste gratuito de 30 dias e, gostando, divulgue aos amigos nutricionistas. Nós, do Alivit, lhes desejamos muito sucesso. Oi, eu sou nutricionista, faço parte da equipe de nutrição do software Alivit e estou aqui para contar uma novidade. A gente compartilhava conteúdos no meio científico por meio do nosso blog e a partir de agora, você, profissional nutricionista, estudante de nutrição, vai poder conferir todo o conteúdo também no formato de vídeo. Olá, Nutri! Seja muito bem-vinda, bem-vindo a essa aula onde eu vou falar sobre 10 estratégias para tratar seu paciente com diabetes. Aproveita que a aula é bem prática, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou formada já há 26 anos, sempre trabalhei na área da nutrição, então tem um pouquinho aí do resumo do meu currículo que vocês podem ler, mas a parte mais importante do meu currículo hoje é a minha filha, a Maria Clara, que carinhosamente chamamos de Clarinha. Quem está no mundo do diabetes conhece bastante a minha história e ela há 10 anos desenvolveu diabetes tipo 1. Desde então eu estudo incansavelmente essa condição para ajudá-la e para ajudar a outras pessoas, outros pacientes. E aí, o que eu quero que você entenda é que essa aula é baseada num dos meus projetos, que é o curso de extensão de nutrição e diabetes na prática de consultório. Então, é essa teoria e a prática unida que você vai ver aqui nessas 10 estratégias também. Então, vamos ao conteúdo? Mensagem mais importante para você não se perder na linha de raciocínio. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 são completamente diferentes. A única similaridade é o excesso de açúcar no sangue, ou seja, a hiperglicemia, tá? Normalmente DM2 vem por mau estilo de vida, tem questões genéticas também envolvidas, mas o diabetes tipo 1 é uma condição autoimune, que é diferente do DM2, tá? Os principais tipos de diabetes que a gente pega mais em consultório são DM2, que é a maior parte, DM1 e diabetes gestacional. Então, a gente tem que estar muito preparada para atender a esses pacientes que precisam de um conhecimento bastante específico, tá bom? Aqui é um alerta, então para você que trabalha em consultório e ainda não sabe atender diabetes, fique esperta, porque os números só crescem, então vejam que esses números vêm crescendo em espiral. Esse é um alerta do último Atlas do IDF, onde eles mostraram que em 2021 nós alcançamos 537 milhões de pessoas com diabetes. E se a gente não trabalhar dentro dos consultórios na prevenção, naquela resistência insulínica, que começa tudo no sobrepeso, né? Na resistência insulínica, no pré-diabetes e no diabetes, esses números não vão parar de crescer. Então, o nosso papel dentro do consultório é de extrema importância. E aqui eu trouxe alguns números para embasar uma conclusão que antes de iniciar as 10 estratégias eu quero que você entenda. Então, é o primeiro país, o Brasil, em prevalência de diabetes tipo 2 em jovens, não estou falando em idoso, hein? 6º país no ranking de maior número de diabéticos. 17, quase 18 milhões com resistência insulínica e quase 22 milhões com pré-diabetes, ou seja, pelo menos 30% dos seus pacientes têm resistência insulínica, pré-diabetes ou diabetes. Ele pode não saber, você pode não saber, mas ele tem. Então, nós temos que estar preparadas. Entendendo isso,
Vamos às estratégias. Quais são essas 10 estratégias principais que eu separei para você? Primeira coisa, acolhimento. Entendendo isso, primeira coisa, acolher este paciente é extremamente importante. Você não deve entrar no assunto diabetes imediatamente, porque ele é uma pessoa que tem diabetes. Tanto é que hoje em dia a gente nem fala diabético, diabética, a pessoa que tem diabetes. Isso é uma questão da vida dela, isso não define o nosso paciente. Então, cuidado ao entrar com os dois, as duas mãos no peito, já falando só sobre diabetes. Acolha, converse, quebre o gelo, deixe o paciente no seu tempo falar sobre o diabetes com você. Isso é extremamente importante, tá? Se mostre muito segura e seguro. Como é que você vai se mostrar seguro? Conhecendo demais a condição e como trazer, eu falo que a gente tem uma caixinha de ferramentas. Quais são as ferramentas que você vai selecionar naquele momento para ajudar o seu paciente que tem diabetes, tá? Então você precisa estar muito seguro com conhecimento. Lembrem sempre do seguinte, a pessoa que tem diabetes tipo 2, a pessoa que tem diabetes gestacional, que desenvolve durante a gestação, eles são pacientes que têm menos conhecimento. Então, eles te deixam menos insegura. Aquele DM1 é um estrago, porque são pacientes que dominam muito o tratamento deles. Vocês vão ver aqui, eu vou trazer os sensores, vou mostrar como é que essas coisas estão evoluindo e que se você não entender, não tiver esse conhecimento, o paciente não vai voltar mais, porque ele vai sentir no ar a sua insegurança qual é a sua insegurança? Está aliada à sua falta de conhecimento da condição, que está evoluindo a galope, gente. Eu lembro a minha filha, 10 anos atrás, quando desenvolveu diabetes tipo 1, nós não tínhamos sensor no Brasil. Hoje é uma coisa super comum, que eu uso até em pacientes com pré-diabetes no meu consultório. Então eu estou tendo acesso a essa tecnologia e conseguindo silenciar o diabetes de muitos pacientes meus, graças a Deus. E você vai fazer o mesmo no seu consultório, para a gente não colaborar com esse aumento de números que tem acontecido, tá bom? Ouvir mais e falar menos. Abra os ouvidos, feche a boca. A gente tem que entender mais pelo que o paciente está passando. Então, não adianta focar no exame. Nossa, sua glicada está alta. Nossa, quanto está sua glicemia agora? Não faça isso. Você vai afastar o paciente de você. Doença crônica, o paciente que tem doença crônica, ele precisa de você todo o tempo. Ele precisa ter um nutricionista da vida dele. E você tem que estar junto com ele e não julgando. Nós não somos juízes. Nós temos que ajudar o nosso paciente a atingir bons controles, tá? Então, cuidado com isso. Entender qual a fase do luto que o paciente está. Ao receber o diagnóstico de uma doença crônica, tanto o paciente quanto os seus entes queridos entram em fase de luto. Aqui eu trouxe as 4 principais fases do luto. Claro que existem várias fases, mas entendendo essas 4 principais, vocês já vão ter uma noção na sua prática clínica. A primeira é a negação, revolta depois, tristeza, enfrentamento, e elas podem ser assim, vir tudo ao mesmo tempo. Infelizmente eu não tenho tempo para contar a minha história, mas se você quiser entender como foram essas fases, acompanhe as lives, eu sempre estou compartilhando lá. Por quê? Porque o diagnóstico de uma condição crônica é uma ruptura biográfica. Então você idealiza uma vida, ou às vezes você idealiza uma vida para a pessoa que você ama e vem uma condição dessa, que é crônica. Você vai ter que reaprender a viver, então vai ser uma outra vida, tá? Aquela história do novo normal. Sim, é o que acontece. Entenda, esses dias mesmo eu atendi uma família, faz 1 ano o diagnóstico. Eles pararam na fase da negação, porque eu falo que todo mundo vai viver o luto, mas não pode parar em nenhuma dessas fases. E a gente tem que agir. E essa família está prejudicando demais os controles dessa criança por não sair da fase da negação. Então é perigoso e a gente precisa entender em que fase o nosso paciente está, tá? 4, atividade física regular.
Aqui não dá para mostrar como acontece isso no nosso corpo, mas gravem isso. Atividade física e insulina natural melhora os controles glicêmicos. Então, cuidado com o paciente que toma medicação hipoglicemiante, pacientes insulino-dependentes, porque dependendo da dieta que você prescrever e da atividade física que ele vai fazer, você pode colocar esse paciente em risco. Por isso que você tem que ter muito conhecimento. Lá no NDPC, no curso de extensão de nutrição e diabetes na prática de consultório, a gente vai construindo essa linha de raciocínio com vocês. Então, desde o tratamento medicamentoso, as tecnologias, as estratégias nutricionais, para deixar você segura para conseguir atender esse tipo de paciente, porque não é um passeio no parque, tá? É uma coisa muito séria. Então, a atividade física é um grande aliado, uma super estratégia. Controlar as emoções, a gente precisa alinhar esse aspecto com o nosso paciente, porque as emoções impactam negativamente no controle glicêmico. E isso você vê em pacientes que usam sensor de glicose. Vocês olham para aquele sensor, para aquele gráfico que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, você fala, nossa, aqui esse paciente estava muito nervoso, estava fazendo uma prova, de repente, passou um nervoso no trânsito, ou está em hiperglicemia constante por algum estresse mais crônico, isso realmente acontece. Então, controlar as emoções é fundamental para a melhora dos controles glicêmicos. A gente tem os hormônios aí envolvidos nessa cascata. Lembrem-se, insulina é um hormônio. Ela é a grande maestra da nossa cascata hormonal. Ela sendo essa grande maestra da cascata hormonal, ao aprender sobre diabetes, você começa a melhorar seu atendimento em qualquer outra condição, porque te dá essa base. Quem hoje não está vivendo um descontrole dessa insulina e dessa glicemia? A maioria de nós. Então, a gente tem as fases de atenção, né? Por exemplo, eu estou vivendo uma fase de atenção onde a resistência insulínica piora, que é a transição para a menopausa. A gente tem determinados momentos que a gente tem que olhar para o nosso paciente com todo esse cuidado metabólico, tá? Então, lembre-se, a insulina é a grande maestra da cascata hormonal. Então, por isso que quanto mais eu estudava ela, eu entendia meus pacientes que não tinham diabetes, pré-diabetes ou resistência insulínica. Tratamento clínico e o uso de medicações de forma correta. O nosso paciente que tem diabetes, ele precisa ser acompanhado por um médico especializado em diabetes, tá? Então, esse médico não é porque ele é endócrino que ele sabe tratar diabetes. Muitos endócrinos não sabem tratar diabetes. Tratam tireoide, tratam outras questões metabólicas. Mas o diabetes é uma coisa muito mais específica, que foge do conhecimento dele, esse conhecimento específico. Então, a gente precisa procurar uma equipe que saiba tratar o diabetes, assim como você, que é nutricionista, precisa também se atualizar para conseguir atender esses pacientes, tá bom? E os ajustes da glicemia das medicações, eles são bastante dinâmicos, principalmente nos pacientes insulino-dependentes, mas são dinâmicos sim, tanto da dieta quanto da medicação. E o tratamento nutricional, né? Que eu vou dar aqui várias dicas agora para você. O tratamento nutricional é o principal pilar do tratamento do diabetes, gente. Ajustar a nutrição do nosso paciente muitas vezes pode levar à remissão, pode levar ao não desenvolvimento do diabetes. Então não tem como ter diabetes e não ter o seu nutricionista. Por isso que eu falo que é uma área muito importante para o profissional se atualizar. Nós temos que levantar essa bandeira, porque é um aspecto negligenciado na maioria dos tratamentos. Então a nutrição é a base, tanto é que hoje, se eu tivesse que escolher uma profissão para ajudar minha filha, eu escolheria a nutrição. Então acho que se eu não tivesse feito nutrição há 26 anos atrás, eu faria agora, porque eu sei que protege ela de outras doenças, além de colaborar para a melhora dos controles glicêmicos, óbvio. Então a ciência da nutrição é a base de todas as ciências, não tem mais como a gente fugir disso. Mas antes de dar estratégias práticas para você iniciar a nutrição com o seu paciente que tem diabetes, eu queria chamar a atenção para algo que tem acontecido muito nos consultórios, principalmente naqueles consultórios cujo profissional não entende nada de diabetes, terrorismo nutricional.
Por quê? Porque a gente acha que tratar nutricionalmente o paciente com diabetes é tirar carboidrato e contar carboidrato. Não! Eu brinco que se isso fosse a cura para o diabetes, eu costurava a boca da minha filha, pronto, ela estava curada, não comia mais carboidrato, tá tudo certo. Se fosse simples assim, né, gente? Nós estamos na era da nutrição, da medicina individualizada. Então, o protocolo do vizinho não vai funcionar para o nosso paciente. E não é o mesmo protocolo para todos os pacientes. A pergunta que eu mais recebo é: Marta, você usa o protocolo da sua filha com outros pacientes com diabetes? Não, porque ela é única. Eu uso o conhecimento que eu adquiro a favor dos meus pacientes e não um protocolo específico para todo mundo. Isso não funciona. Isso não traz resultado e deixa o seu consultório vazio. Ponto, não tem nem vírgula nessa frase, tá bom? Então, nada de terrorismo nutricional, principalmente pacientes que têm diabetes. Por quê? Pacientes que têm diabetes, eles estão o tempo todo pensando na comida, na alimentação, na nutrição. Isso pode ser um gatilho para transtorno alimentar, que é um assunto gravíssimo. Cuidado, você pode ser o gatilho do transtorno alimentar do seu paciente, tá? Então, escute mais do que fale, isso é importantíssimo. Vamos aos pratos? Vamos entender como colocar em prática a nutrição, melhorar a nutrição do nosso paciente com diabetes? O nosso paciente que tem diabetes é um paciente muito inflamado. Então, nós precisamos diminuir a carga glicêmica das refeições, combinar melhor os alimentos e trazer muitos antioxidantes para a dieta dele. E aí você pode começar sim com o prato ideal saudável. Por que não? Ensina seu paciente a montar um prato equilibrado, começa com a alimentação saudável e depois você individualiza essas prescrições para ele. Mas aqui a gente está dando o primeiro passo. Então você pode trabalhar com ele esse prato mais colorido. Eu vou trazer aqui o arco-íris para vocês também, da alimentação. O prato low carb. Esses dias mesmo eu estava falando com um paciente que está com pré-diabetes, está usando o sensor. Ele falou: olha, Marta, como o prato low carb está funcionando à noite, minha glicemia está muito melhor. Então você vai vendo esses resultados. O paciente com diabetes é muito legal trabalhar porque ele vê o resultado na hora. Então ele já vai te avaliar se a sua estratégia dá certo ou não. Porque ao medir a glicemia, seja através do aparelhinho ou do sensor, ele já vai ver o resultado daquela sua conduta. Os pacientes que são veganos, vegetarianos, né, aqui no caso, também podem ter bons controles glicêmicos. Então eu trouxe 3 tipos de prato aqui para você ir trabalhando com o seu paciente. E isso tudo tem que ter como base o arco-íris da alimentação, que eu chamo o arco-íris da saúde aqui, baseado num material do Instituto de Medicina Funcional. Gente, esse material é sensacional. O paciente brincar com as cores dentro do prato dele, os alimentos verdes, amarelos, vermelhos. Cada cor desses alimentos traz compostos bioativos, nutrientes específicos para a saúde dele e não para a doença. E isso colabora muito para manter o processo inflamatório dele baixo. Então, olha quanta coisa você tem aqui já para colocar em prática com o seu paciente amanhã. E, claro, comportamento. Então, o que impacta na resposta pós-prandial da glicemia, pós-refeição? Várias questões, como eu preparo o alimento, a ordem do consumo dos alimentos, o estado emocional que eu estou na hora de eu me alimentar. Então, trabalhar o comportamento vai ser fundamental. Melhorar a mastigação desse paciente também para melhorar a digestão e a absorção. 8ª estratégia para vocês ficarem de olho, o automonitoramento da glicemia, que o paciente pode fazer de diversas formas, pelo aparelhinho ou pelos sensores que eu já falei aqui ao longo da aula. Conhecer as metas glicêmicas específicas para crianças, para idosos, idosos com demência, diabetes gestacional, DM1, DM2, são metas glicêmicas diferentes, então fiquem de olho nessas metas. Acabaram de ser publicadas agora em 2021. Então lá no NDPC a gente já tem tudo atualizado, tá bom? Quanto mais o paciente monitora a glicemia dele,
mais controlado ele fica. Por quê? Ao olhar aquele número, ele vai ter uma ação. Quanto menos ele olha a glicemia dele, mais descontrolado ele é. É fato, não tem jeito. Eu me lembro que no diagnóstico da minha filha que não tinha sensor, eu fazia 18 pontas de dedo nela. Por quê? Porque quanto mais você mensura, melhores são os controles. E para manter ela dentro do controle, eu mensurava mais. E agora vocês vão ver essa era dos sensores, como trazem muita informação para a gente trabalhar com o nosso paciente, tá? Mas é importante a gente entender, antes de falar de tecnologia, que o ATTD, que é o maior congresso de tecnologia em diabetes do mundo, esse último ATTD mostrou o quê? Que o papel do paciente é fundamental. Então não adianta ele usar as melhores tecnologias, a melhor terapia e o paciente não ter ação. Não adianta nada. Eu mesma, na minha prática clínica, tenho pacientes que têm a mais moderna tecnologia do mundo e é descontrolado, e eu vou explicar como a gente vê que o paciente está descontrolado, não é só através da glicada. E eu tenho pacientes que não têm acesso a quase nada e são super bem controlados. Então é um conjunto, tá? Claro que a tecnologia melhora muito a qualidade de vida, né? A gente fala muito hoje na cura tecnológica, quando a gente fala de diabetes tipo 1, por exemplo, que é uma doença que não tem cura ainda. E aqui é o mundo colorido da tecnologia. Eu, quando olho isso, eu acho que o sensor foi um grande divisor de águas na prevenção e no tratamento do diabetes. Hoje eu já olho desta forma. E aí eu vou mostrar um pouquinho, a gente tem os aparelhinhos, né, que medem, então coloca ali a fitinha, faz a pontinha de dedo, que a gente chama carinhosamente. Então a gente faz esse exame, que é simples também e que grande parte dos nossos pacientes fazem. Por quê? Porque o SUS fornece o aparelhinho e algumas fitas. Para você ter acesso ao sensor, normalmente, para o paciente ter acesso ao sensor, normalmente é por via judicial ou ele mesmo tem que comprar. Infelizmente, o custo é altíssimo. Um Libre, por exemplo, que é o sensor mais usado aqui no Brasil, ele custa R$290. Ele dura 14 dias, mas não é todo paciente que vai conseguir manter esse custo por mês. Então, alguns pacientes eu até incentivo colocar por um período, para a gente ajustar a terapia medicamentosa de insulina, eu falo a equipe, né? E a estratégia nutricional. Então, ele põe de vez em quando. E tem pacientes que usam o tempo todo, como é o caso da minha filha. Minha filha, por exemplo, que é insulino dependente, ela usa a bomba e o sensor, que eles se conversam. Aí depois isso é um outro assunto, mas lá no NDPC tem tudo detalhado. Esse é um gráfico da bomba de insulina com sensor, que é o sistema mais moderno. Então aqui você vê tudo, relação insulina-carboidrato, meta glicêmica que foi cadastrado para o paciente, quanto que ele lançou de carboidrato, qual é o comportamento da glicemia dele nas 24 horas. Eu falo que é um verdadeiro Big Brother glicêmico, essa é a verdade. Então esse é um gráfico de bomba que usa o sensor junto, tá? Agora, o que a gente mais vê é esse tipo de gráfico, que é o do Libre, que é o sensor sozinho, ele não é acoplado a nada. E é muito interessante essa tecnologia, eu não tenho como entrar em detalhes, mas você dá um Google aí, dá uma olhada. Mas o que traz de grande informação para a gente esses sensores? Esses sensores, eles trazem muitos gráficos interessantes, mas eu vou trazer aqui o principal deles, do Libre, e o principal gráfico para não dar nó nos neurônios de vocês, porque isso a gente aprende com a prática. Por isso que lá dentro do NDPC a gente tem alguns encontros ao vivo, além do nosso contato no WhatsApp, porque isso a gente tem que ir aprendendo, é muita coisa. Mas eu vou falar de 3 pontos aqui que você precisa olhar e que vão determinar se o seu paciente com diabetes está controlado ou não está controlado. Então, antes nós tínhamos acesso apenas à hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? É um exame que você faz no laboratório e ele mostra pra gente o comportamento, a média glicêmica dos últimos 3 meses, sendo que é mais significativo 1 mês e meio, 2, tá? Era esse exame que a gente tinha mais acesso. Com os sensores, a gente começou a olhar
para outros parâmetros para entender se o nosso paciente estava ou não controlado. Por quê? Eu posso ter uma glicada ideal à custa de muita hipoglicemia, ou seja, o paciente não está controlado. Então é isso que eu tenho que pesar, tá? Aí são 3 itens que você tem que olhar hoje. Tempo no alvo. Então, quantos por cento o paciente fica dentro do alvo glicêmico? Normalmente, paciente que tem diabetes é entre 70 e 180. Então, o paciente precisa ficar 70% nesse alvo. O paciente que tem diabetes, tá? Não estou falando de pré-diabetes, resistência insulínica. Ele tem que ficar neste alvo. O que os estudos mostram? Que isso garante que o paciente tenha menos complicações a médio e longo prazo. Então, você olha o tempo no alvo dele, você olha a variabilidade glicêmica. Então, se essa glicemia varia muito, de repente está 300, aí vai para 80, aí sobe para 200, aí cai para 50. Então, fica oscilando muito. Isso é terrível para a saúde do paciente, para a qualidade de vida do paciente. Você olha a glicada também. Aqui, vocês vão ver nesse paciente, olha lá embaixo, indicador de gerenciamento da glicose, a hemoglobina glicada. A previsão desse paciente é 6,5%. Então, você tem esses dados para entender se esse seu paciente está controlado ou está descontrolado. O sensor, ele faz uma média, mais ou menos, 288 aferições da glicemia do paciente em 24 horas, sendo que não é no sangue, é no líquido intersticial. É indolor, ela é super prática, então é um grande aliado dentro do seu consultório, só que você tem que saber interpretar os dados, né? Então é bastante interessante, porque ao invés de você ter 3 medições por dia, 8 medições por dia, 10 medições por dia, você tem 288 ao longo das 24 horas. Então você pega os pontos cegos. Esses dias mesmo com uma paciente idosa, eu não entendo, minha glicemia está tão controlada na ponta de dedo, eu vou fazer a glicada dar 9%. Colocamos o Libre, ela viu, ela tinha muito ponto cego, então ela se alimentava de forma incorreta, subia muito a glicemia dela, depois descia por conta dos medicamentos e da insulina e ela só pegava quando a glicemia estava boa, entende? Então realmente é muito interessante esse tipo de tecnologia. Educação constante. Nossos pacientes precisam aprender muitas coisas sobre diabetes, desde como fazer uma ponta de dedo adequada, como aplicar insulina, a maneira correta de tomar as medicações. Nossa, é tanta coisa, são tantos detalhes no tratamento do paciente que tem diabetes e a gente tem que apoiar os cuidadores também, porque eles precisam ter conhecimento. Então a gente precisa dar esse conhecimento e esse acolhimento. E aí eu vou indicar dois projetos que eu acho que você vai aproveitar. A Momento Diabetes, onde eu coordeno a parte de nutrição, é uma revista de diabetes muito respeitada no mercado. Ela é online, então você acessa Momento Diabetes e vai conseguir baixar a revista onde tem muita educação em diabetes, não tem só a parte de nutrição. E indicar para os seus pacientes também, tá? E a SBD, a Sociedade Brasileira de Diabetes, também está fazendo revista. E aí nós tivemos o primeiro número publicado esse ano e agora vamos ter outros números e também os pacientes, você e os pacientes podem acessar, porque é importante você ver os assuntos do mundo do diabetes, as pessoas que têm diabetes. Então, educação constante. E o último item, que eu tive o privilégio também de falar um pouquinho para vocês sobre microbiota, mas é extremamente importante cuidar do intestino do nosso paciente que tem diabetes. A gente sabe que, dependendo da qualidade da microbiota do paciente, ele pode piorar ou melhorar a resistência insulínica. E aí, se você ainda não viu a aula de microbiota, corre lá o protocolo 6R, porque acho que você vai gostar e vai te ajudar nessa parte. Enfim, se você quiser saber mais sobre diabetes na prática, acesse o QR Code, conheça o meu curso de extensão Nutrição e Diabetes na Prática de Consultório. Se quiser saber mais sobre microbiota, eu tenho também um curso com a mesma metodologia do NDPC, que é na prática,
que é o intestino traduzido. Também, se você quiser material pronto para o consultório, itens para você abordar com o seu paciente, acesso a todas as lives que eu faço, conteúdo que eu desenvolvo, faça parte do Clube da Marta, acesse e conheça. E aqui eu deixo também um recado para você. Toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, eu faço uma live no meu Instagram, trazendo conteúdo focado em diabetes, microbiota, que são as condições que eu estudo e trabalho. Dúvidas? Aqui está meu contato, entre em contato com a gente, que eu estou à disposição para esclarecer suas dúvidas, e me acompanhe nas redes sociais, a gente se encontra por lá. Um beijo!